Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team. E como é que estão as coisas? Por aqui, tô tentando me organizar. Mas eu acho que tá indo bem. Porque é muito difícil, né, a gente conseguir se organizar em meio a tanta coisa que a gente tem pra fazer. Eu não sei você, mas eu tenho assim, cara, uma loucura. É muita coisa que eu resolvo fazer. Você que me acompanha, Você que me acompanha aqui no canal, você sabe que é live, é vídeo, é trabalho, é palestra. Esses dias a galera tava me falando que eu sou onipresente em cursos e pós-graduação. Tipo, onde você vai fazer um curso, eu tô lá, participando. Na verdade, não sou eu, é uma inteligência artificial. Você sabia que eu já usava inteligência artificial? É um bot meu que vai dar aula nesses lugares assim, porque não dá. Não, dá. Na verdade, dá. Na verdade, para isso funcionar, você tem que se organizar. Não tem como. E é difícil se organizar, porque hoje em dia o mundo e tudo luta contra você conseguir se organizar. Você tem essa sensação? Eu tenho. Então, para eu conseguir me organizar, é um desafio. É um desafio contínuo. Eu acho que tem 7 anos o Design Team. Vai fazer 7 agora? Ou vai fazer 8? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que é 7 agora. Eu tenho que lembrar quantos anos a Maia tem, a minha gatinha, que daí é o tempo dela. Mas, ok, que seja 5, 7, 8 anos. É uma curva crescente onde eu sempre tive que ter um trabalho de organização muito pesado. Mas eu soltei mão. Teve época que eu soltei mão total, porque tem hora que não dá, né, gente? Pô. Mas é exatamente sobre isso que eu queria falar com você hoje, sobre organização. O quanto a gente também não pensa que quanto é importante. A gente sabe que é importante, mas a gente não tem ideia de como que é importante. A visão de organização para pessoas de design. Inclusive, você precisa se organizar para dar like nesse vídeo. Antes da gente começar, já dá like porque o tema é legal. E também, além do like, se inscreve no canal. Pô, vai lá, força-tarefa para se inscrever. E ainda se organizar para comprar o nosso livro UX Decodificado. Pois é, saiu o livro finalmente, meu e do Buriti, UX Decodificado, um livro que a gente traz uma visão de decodificação do quanto o UX é complexo, passando por fundamentos, passando por mercado, por produtos digitais, por carreira, por várias coisas, bem no estilo que eu e Buriti, no nosso Bom de UX, a gente sempre grava. Então, além do livro impresso, que já dá para você comprar, dá para você ainda comprar o digital, que já tá e já sai na sua mão. Eu quero que você leia e me dê o seu feedback, vai ser muito importante. Então, o X Decodificado, é só clicar e vai lá e compra, garante já o seu exemplar. E vamos para a vinheta. É óbvio que o mundo, ele sempre tem, e mundo numa visão bem institucional, assim, tá? Mas na verdade é a vida, é o dia a dia mesmo, né? Tudo luta contra você ser uma pessoa organizada. Porque tudo é prioridade, e aquela velha frase, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então como se priorizar? Bem, aí vem a questão também de outro, né, jargão popular, que os pratos vão cair em algum momento. Sim. Mas qual é o impacto de eu soltar alguns pratos? É eu ter uma visão de organização para que isso tenha o menor impacto, porque eu vou saber o que é prioridade, o que pode esperar. Tudo isso faz parte de uma visão de organização. Eu gosto muito desses livros, eu acho que o primeiro do Greg McKeown, né, O Essencialismo, eu adoro esse livro aqui, porque ele traz muito da questão, assim, o que é essencial na sua vida, né? Então ele tem um princípio de organização, o que você deve enxergar como essencial. Então esse é o primeiro livro, e depois ele lançou um segundo livro que se conecta total com o primeiro, que é o Sem Esforço, que também é muito bom, e que inclusive o Sem Esforço é consequência do essencialismo. Como ele diz no livro, não vou dar spoiler, mas um é consequência do outro. O que ele viveu no essencialismo levou ele a construir o livro e escrever o Sem Esforço. E ele, para mim, traz muito uma visão sobre essa questão da organização da vida, do que é prioridade, né, o que é essencial e o que a gente deve pensar que vale esforço e quanto de esforço naquilo. Mas para mim a mensagem, de uma forma geral, é muito clara o quanto nós precisamos ter uma visão de organização para nós
em várias camadas diferentes. Eu adoro trazer sempre visões de camadas. Você já notou isso? No vídeo do network eu falei de camada, no nosso workshop de carreira lá antigamente eu adoro essa coisa de camada. Layers, gente. Eu sou criado no Photoshop. É layer. Então é camada. É isso, a vida é feita de camadas. Tá, o Peter Merholz lá, as camadas de UX, tal. Não é o Peter Merholz, James Garrett. Camadas de design. É camada, a vida é feita de camada. Alguns vão falar que é cebola, outros vão falar que é qualquer outra coisa. Eu falo que é camada, eu gosto de camada. Então, quando a gente fala sobre a visão de organização, ela atinge camadas diferentes da nossa vida. A gente precisa prestar atenção. Se você é um estudante, ou mesmo que não seja um estudante literal, né, na escola, na academia, mas você gosta de estudar, como você se organiza para estudar? A organização do conhecimento. Você está numa empresa trampando, como você organiza o seu dia a dia de trabalho? Você tem a sua vida pessoal que é dividida em micro segmentos. A minha vida pessoal financeira, organização econômica, a minha vida pessoal amorosa, organização do relacionamento, a minha vida do dia a dia, de alimentar os gatos. Tem um gato bem aqui na minha frente. E eu tenho um hábito, eu tenho um horário fixo com eles. Nem que se eu não quiser, eles têm o horário deles, eles cobram. 10 horas da noite eu tenho que estar alimentando eles e brincando com eles. Igual a Juju, que é a cachorra aqui, às 8 horas. Ou seja, organização dessas coisas. E como que você se organiza em cada uma delas? É muito importante nós, como pessoas de design, seres humanos de uma forma muito mais abrangente e completa, a gente entender que por mais que você traga um modelo de organização que possa parecer caótico, mas para você organiza a sua vida, é importante ter. É importante ter. O duro é não dá para ser uma coisa completamente desconstruída, solta, porque é o que eu falei, entra no espiral de que o que é prioridade, o que é essencial, e tudo pode virar e nada pode virar. E no final das contas você pode ficar num loop de não andar, não se movimentar, não ter resposta. E entra num trajeto talvez um tanto quanto passivo. É uma escolha. Existem pessoas que lidam muito bem com isso. E tudo bem. Eu não. Eu tenho um lado caótico, extremamente caótico, mas eu preciso ter partições da minha vida onde elas precisam ser organizadas. Um exemplo é no meu trabalho. Eu posso ser extremamente zoado, caótico e desorganizado no meu escritório, que é esse espaço aqui que vocês só veem esse lado que é bonitinho aqui, né? Mas aqui na minha frente tem mais 3 estantes de livro, que tá uma zona. Tem um armário de boneco que você não vê, e tem uma estante onde os gatos sobem, e fora sem falar minha mesa. Minha mesa vira... Mas é minha organização e é o meu caos. E isso me ajuda a funcionar em outras visões de como eu me organizo. É assim que eu lido. Mas eu tenho. E isso é importante você prestar atenção. Por quê? Para mim existem algumas habilidades que elas são primordiais, como para nós pessoas, profissionais, seja em design ou qualquer outra área, mas vamos falar aqui de design. A gente tem lá, por exemplo, vamos falar dos pilares essenciais, as habilidades essenciais que são pilares fundamentais na formação e na construção de uma pessoa profissional de design. A gente sabe que comunicação é um elemento de um pilar essencial. Comunicação, a gente já sabe, não é falar bem publicamente, ter uma boa oratória, não é só isso. É você ter clareza e entendimento tanto na emissão quanto na recepção da mensagem e a construção e elaboração de um universo. Inclusive a gente fala disso nesse Bom Dia UX aqui sobre comunicação e como ela é importante. E nesse aspecto, para mim a comunicação é esse pilar fundamental para mim, para você, pessoas de design. Mas sabe o que está do lado da comunicação como um pilar fundamental e talvez a gente não tenha prestado atenção que isso é um pilar fundamental? A organização. Porque se você não tem uma organização estabelecida em alguma partição, camada, seja o que for, provavelmente a sua comunicação pode falhar de alguma forma. Então digamos que você está iniciando e você tem dificuldades de se comunicar de diversas formas, desde a fala, da escrita, da clareza, da didática, não ser prolixo, ser direto, né, alcançar o receptor, mudar o idioma. Se você não se organiza para estudar para um aprimoramento de comunicação, uma melhoria de comunicação,
Você já morreu no pilar comunicação. Porque você precisa se organizar num processo de aprendizado, aprimoramento e entendimento sobre comunicação. Sem falar, vamos adicionar mais uma pitada de idioma. Eu quero me comunicar também e ter clareza no idioma. Pô, organização para você fazer isso. Então, a organização, ela entra... eu preciso criar canais, meios, formas de me comunicar na empresa com os stakeholders, clientes, gerentes, líderes e meus colegas. Como você vai organizar isso? Eu preciso parar o meu dia para fazer reuniões de one-on-one, de feedback, de comunicação, estabelecer proximidade. Organização de novo. Se você não se organiza, você não consegue melhorar um dos pilares fundamentais. É tipo pilar siamês um do outro. Comunicação e organização. E se você não prestar atenção nisso e só pensar que é melhorar a comunicação, você talvez não alcance. Não significa que você fica bloqueado no desenvolvimento do segundo andar de habilidades, do terceiro andar, né, que é igual aqueles círculos cromáticos, né, as cores primárias, secundárias, terciárias. As cores primárias são os pilares de habilidades fundamentais, como comunicação e organização, entre outros, poucos. O círculo secundário já é um outro rol de habilidades que nascem a partir do primário, da soma do primário. Então, se você não tem um bom trabalho de organização, não significa que você não vai desenvolver o segundo andar, as habilidades secundárias. Mas talvez elas não sejam completas. Não tenham assim um funcionamento eficiente. E conforme você vai avançando no desenvolvimento de outras habilidades terciárias e etc., elas conseguem ser desenvolvidas, mas talvez não de uma maneira completa. Sempre vai ter alguma falha. E talvez você vai ter que voltar no círculo primário, nas habilidades primordiais, nos pilares fundamentais, como organização e comunicação que eu estou tratando aqui com você, para revisar e voltar em todas de novo. Talvez não seja nem fácil desenvolver as outras porque falta organização. Então, eu acho que, como eu falei, a organização está em várias camadas. Ela vai desde você arrumar o seu Figma de uma forma que seja compreensível para quem vai pegar o handoff dos seus arquivos, ou seja o que for, sim. Mas eu não vou nem passar por isso, porque isso é tão básico que você já devia estar fazendo e não preocupado. Mas vamos pensar na organização em camadas um pouco mais organizacionais, mais fortes na sua vida como uma pessoa de design. E talvez você deva parar para pensar que tudo aquilo que você está buscando no seu PDI, desenvolvendo e etc., pode dar uma pausa porque faltou você olhar como você se organiza, como você se arruma, ajusta e ajeita para que as outras habilidades, planos e objetivos de um PDI realmente possam ser desenvolvidos de uma maneira mais eficiente. Eu conheci uma pessoa uma vez há muito tempo atrás, e não é a primeira vez que eu conheço uma pessoa nesse estágio, né? É uma pessoa que, principalmente quando a gente trabalhava para o Oriente, né, Taiwan especificamente, era uma pessoa que ela queria muito aprender mandarim, para poder se comunicar melhor com nossos clientes, né? Eu me lembro dessa situação. E essa pessoa, ela colocou na cabeça dela que ela ia aprender mandarim. Mas o desafio, óbvio, mandarim não é fácil. Mandarim é um habilidade. Eu tenho até um livro aqui, eu faço aula no Duolingo de mandarim, mas esquece, eu não peço para eu falar uma palavra. Não, eu falo xexê, ni hao ma. Quem sabe, já sabe o que eu falei, mas é só para sobreviver, entre outras. Mas, aprender mandarim já exige uma curva que para mim, assim, no meu caso, é fora do escopo, assim, porque tá desde uma questão fisiológica de sons que eu não consigo tirar da minha garganta, como um aprendizado de uma curva muito hardcore. Beleza, você já tem isso como um desafio. É um idioma complexo. Se você não se organiza para aprender esse idioma, você não vai avançar. Que é o meu caso. Eu estou longe de colocar isso como essencial e prioritário para eu poder organizar e enxergar isso como algo fundamental. E essa pessoa que eu conheci era exatamente esse caso.
O primeiro desafio dessa pessoa era a organização para alcançar um ideal de aprendizado para o mandarim. E eu acho que isso acontece muitas vezes. Eu já fiz algumas mentorias, converso com algumas pessoas. Essa camada do idioma, ela sempre aparece, assim, da dificuldade das pessoas conseguirem se desenvolver em outro idioma, mas não é por causa do idioma, é por causa da organização. Coitado do professor Altair, eu sou um caos como aluno pro Altair. Nossa, eu sou extremamente desorganizado nesse sentido, porque eu não coloco o essencialismo em cima disso e não diminuo o esforço. Então, assim, o Altair é um professor sensacional e muito paciente comigo aí. Entrevistamos ele no Bom Dia UX aqui. O primeiro Good Morning UX foi com ele. E foi aí que abriu a porteira pra gente testar o nosso inglês. Acho que tá melhor do primeiro. Você tá acompanhando? Que tem agora a nova temporada. Eu nem sei se eu lancei ainda, mas tá aí. Mas se eu não organizar, não melhora. Porque eu não consigo estudar e nem alcançar um objetivo. A organização, ela vem muito nesse sentido. Você quer ser uma pessoa sênior de design? Entre vários elementos que você precisa trabalhar, como está a sua organização para alcançar esse objetivo? Como que está a sua organização em arrumação da casa como uma pessoa de design, enxergando suas habilidades, enxergando os estudos, enxergando seus entregáveis, enxergando como as pessoas se comunicam com você. Tudo isso está na mesa. Então, eu achei interessante trazer essa ideia, porque algumas vezes a gente pensa que organizar é algo muito trivial, muito simples. Pode ser algo trivial, muito simples, mas é algo fundamental. Só que só um parênteses gigante aqui, igual, né? Parênteses, dado em flertar com o extremo da organização. Porque o radicalismo, né? Você soltar a mão e não ser uma pessoa organizada pode te fazer mal, em alguns sentidos de escolhas, mas ser uma pessoa radical na organização também pode significar uma outra coisa, e alguma coisa que também te leve a passar mal. Eu já fui radical na questão principalmente de academia. Eu tenho altas histórias assim de dia 24 de dezembro, 25 de dezembro, eu tô lá malhando. E aí se alguém quebrar minha organização de horário que eu tinha que ir pra academia. Sim, já tive essa vida já. A pandemia me que arrebentou e eu mudei completamente. Mas eu era frequentador, meus amigos pessoais próximos sabem disso. Sandra, então, nem se fala. Mas eu era extremamente radical com a organização de horário pra tudo, entre elas a academia. E aí se eu faltasse e quebrasse essa minha organização, eu ficava putaço. Nossa, perdi o rumo. Irritadinho. Tonto. Mudei. Eu estava num radicalismo de organização que isso, na verdade, estava me fazendo mal, porque se eu não alcançasse aquilo que eu esperava daquela organização, eu tinha uma curva de frustração tremenda. E, óbvio, pra quê? Pra que fazer isso? Então, é um equilíbrio. E um equilíbrio que você precisa, se você não tiver nada, tente pelo menos alcançar. E se você vai para um extremo de ter tudo de organização, reduz um pouco, porque também não faz bem. Mas saiba que se organizar para ter organização numa visão organizada, nossa, que loucura, é muito importante para você como uma pessoa que está no mercado e que, obviamente, se alcançar esse patamar de uma organização sadia, vai trazer um benefício muito grande num mundo, como eu comecei falando, que propõe a não organização, porque vai completamente contra com o tanto de coisa que nós somos absorvidos e colocados diariamente em frente e tudo mais. Então, relaxe. Por isso esse livro, a coleção de livros aqui, esses 2 livros é muito bom nesse sentido, do essencialismo e do sem esforço. É uma trinca muito boa para você ler e entender sobre essas questões. E se organize. Saiba que essa é uma habilidade primordial para uma pessoa que quer se desenvolver bem e quer enxergar um caminho que fique claro de alguma forma. E além disso, não se esqueça de comprar o nosso livro X Decodificado, Momento Jabanation, total. Finalmente, eu e o Buriti lançamos o livro, eu já falei no começo, repito, é o X Decodificado. Vai lá, garante o seu exemplar, não quer físico, compra o digital. Mas a gente precisa muito que você compre, leia e me dê feedback sobre isso. Também manda mensagem direto pro Buriti. Vou dar feedback só pro Buriti. Dá só pro Buriti o feedback.
Mas se quiser também me dá o feedback. É muito legal. Aí eu vou fazer o lançamento do livro aqui em Campinas. Se você é da região, já está convidado. Vou anunciar nas redes sociais para ter lá uma noite de autógrafo. Nem sei como que se faz esse negócio. Primeira vez na vida. Mas vai ser legal. Então tá aí. E além disso, dá like nesse vídeo, curta, compartilha, comenta. Você é uma pessoa organizada? E você acha que organização é fundamental? Até que ponto? Até onde você vai com a sua organização? Tô louco para saber. Escreve aqui. É isso. Acho que é isso. Agora eu vou me organizar para passear com a Judite pelo horário que eu estou gravando. Porque ela já tá cobrando. Um grande abraço. Tchau.